livro de 2 Crônicas. Vamos ao capítulo 15, dos versos 3 ao 15. Essa semana eu li muitas... Pode ficar de pé, por favor. Alguns já tomaram a iniciativa. Essa semana eu tive o privilégio de poder passear no livro de Crônicas e há um desejo muito grande no coração de esmiuçar, porque são tão ricas as histórias que se encontram ali e como que nós podemos ver o poder de Deus e a vontade de Deus atuando naquele povo diante de diversas lideranças. E aqui nós contamos com a liderança do rei Asa. Diz assim o texto: Ora, Israel passou muito tempo sem a presença do verdadeiro Deus, sem ouvir e obedecer ao ensino de um sacerdote ao menos, e também longe da Torá, lei. Contudo, quando em meio à sua angústia, eles voltaram seus corações para Yahvé, o Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, logo foi por eles achados. Naqueles tempos não havia paz ou descanso, nem para os que saíam, nem para os que entravam. Todos os habitantes daquelas terras eram constantemente afligidos e viviam angustiados. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os castigou com todo tipo de aflição. Todavia, sede fortes e confiantes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, portanto, Asa esta exortação e as palavras do profeta, filho de Obed, tomou novo ânimo e se desfez de todos os ídolos e cultos abomináveis que campeavam pelas terras de Judá e de Benjamim, como também por todas as cidades que tomara na região montanhosa de Efraim, e restaurou o altar de Yahvé, que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo o Judá e Benjamim, convocou também os filhos de Efraim, Manassés e Simeão, que viviam entre eles, porque muitos de Israel haviam decidido passar para o lado do rei Asa, ao concluírem que Yahvé, seu Deus, estava com ele. Reuniram-se em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do governo do rei Asa. Naquele dia ofereceram em sacrifício a Yahvé, o Senhor, o despojo de guerra, que havia trazido 700 bois e 7.000 ovelhas. Estabeleceram uma solene aliança de buscar a presença de Yahvé, o Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de todo o entendimento. E acordaram também que o Senhor, que todo aquele que não dispusesse sua alma a seguir as orientações de Yahvé, o Senhor, Deus de Israel, seria condenado sumariamente à pena de morte, jovem ou idoso, pessoa simples ou importante, homem ou mulher. Juraram a Yahvé, o Senhor, em alta voz, bradando com júbilo de consagração ao som de clarins e trombetas. Todos os filhos de Judá muito se alegraram com esse juramento, porquanto o havia pronunciado de todo o coração. O povo buscou a Deus com a mais sincera disposição de alma, e o Senhor permitiu que pessoas da terra o encontrassem, e lhes abençoou com paz em suas fronteiras. Amém? Pode se assentar, por favor. Esse texto, ele conta a história do reinado do rei Asa,
E nós podemos separar, primeiro, observar que aquele povo não estava bem. Ele estava num estado deplorável, porquanto a Bíblia fala que passaram muito tempo sem a presença de Deus. Uma outra coisa que era notória naquele povo é que eles não ouviam ou obedeciam ao ensino dos sacerdotes. E por fim, a Bíblia diz que eles estavam longe da Torá, a lei do Senhor. E como consequência, eles viviam aflitos. Não havia paz ou descanso, angústia e guerras se deflagravam dia após dia. Você imagina uma vida de guerra que você não sabe que horas que vai ser atacado, que horas que você vai poder perder a sua casa, a sua vida, a vida dos seus filhos. E era assim que eles viviam, sendo sempre invadidos e não tendo a segurança necessária para viver uma vida tranquila. E eu traço muitos paralelos entre esse tempo em que o povo de Israel viveu com o nosso tempo. Aflição, e a gente fala hoje de estresse, medo, ansiedade, insegurança. Talvez entre nós aqui muitos estejam vivendo isso, insegurança, e as nossas mentes não param de pensar em coisas que podem acontecer de ruim com a gente pensa no dia de amanhã com tranquilidade. Não, nós pensamos no dia de amanhã com muitas preocupações, e essas preocupações têm tomado a nossa vida por completo. Muitas pessoas com crises de estresse, crises de ansiedade, pessoas que não conseguem sair na rua, porque a ansiedade ela toma de uma forma que você entra em pânico e daqui a pouco você não consegue olhar para o lado e você se vê caindo no chão, sem conseguir respirar. A Bíblia fala de angústias, e cada crise que se apresenta diante de nós vemos angústia após angústia. Houve uma crise financeira em 2008 nos Estados Unidos, e muitas, mas muitas pessoas, talvez não tenha sido divulgado, mas muitas pessoas se suicidaram. Porque chega um momento que não existe mais esperança na mente das pessoas, porque a vida delas estava embasada em outras coisas completamente diferentes daquilo que nós estamos buscando aqui. E quando nós embasamos a nossa vida no dinheiro, e nós colocamos todas as nossas esperanças, a nossa segurança no dinheiro, quando vai o dinheiro, que nos resta? A gente fala de guerra, a Bíblia aqui está falando de guerras, e talvez nós não alcancemos isso da maneira que deveríamos enxergar, porque o nosso país é, de certa forma, um país pacífico. E a gente vê agora que existe uma guerra sendo travada já há muito tempo, uma guerra terrível entre a Rússia e a Ucrânia, países apoiando de um lado, outros de outro lado, interesses econômicos enormes envolvidos na guerra, muitas vidas sendo ceifadas naquele lugar. E a gente pensa, que bom que o Brasil não está no meio dessa guerra. Mas aqui não fala só sobre um país, fala sobre uma nação. E nós vivemos em guerra. Dia após dia nós travamos uma guerra, porque nós somos a nação escolhida de Deus. E essa guerra bate a nossa porta todos os dias, querendo tragar não só as nossas vidas, mas as vidas dos nossos filhos. Quanta perseguição temos sofrido. Basta a gente falar no nome do Senhor, a gente buscar coisas diferentes, que até dentro da igreja nós sofremos perseguição.
A Bíblia diz que nos últimos tempos seriam pais contra filhos, filhos contra pais. Perseguição seria tamanha que nós não poderíamos confiar em ninguém. E nós estamos chegando lá. Mas Deus, no versículo 7, e eu gostaria que vocês lessem de novo, Ele dá um basta nisso. Mesmo que estejamos desesperançados nesse momento, com tantas aflições que temos vivido, olhando para nossas vidas e dizendo, de repente, eu não sei se eu vou chegar até o final, não sei como que eu vou chegar até o final. Deus fala o seguinte: todavia, sede fortes e confiantes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. E é a partir desse momento que o rei Asa toma uma atitude. E ele começa a tomar providências naquele reino, e diante dessas providências nós vamos trabalhar depois. Prestem atenção. Primeira providência, ele restaurou o altar de Yahvé e destruiu os altares idólatras. Na sequência, ofereceram sacrifícios a Yahvé. Reuniram uma assembleia solene para buscar a presença de Yahvé de todo o coração e de todo o entendimento. E por último, juraram a Deus, buscaram com a mais sincera disposição de alma. E o que acontece após isso? Deus libera o avivamento sobre aquela nação. O Senhor permitiu que as pessoas o encontrassem e abençoou com paz. Nós queremos paz. A gente prega paz, a gente busca paz. E muitas vezes nós ainda não estamos vivendo a paz, porque a gente precisa encontrar essa paz. E o caminho dessa paz está aqui. Nós falamos em avivamento e demos o título dessa mensagem, A Caminho do Avivamento. É para lá que nós vamos, é para esse lugar que nós vamos, é para um lugar de paz, é um lugar em que Deus permitiu que nós o encontrássemos, porque nós falamos o tempo todo sobre a presença de Deus, e nós queremos a presença de Deus, e talvez ainda não tenhamos encontrado a presença de Deus como ela existe. Nós estamos nos contentando com momentos, nós estamos nos contentando com coisas parciais do reino de Deus, mas Ele quer derramar a sua presença como uma torrente de água viva sobre a nossa cabeça. Na última pregação que houve nesse púlpito, a Vivian contou algumas histórias que envolviam o avivamento. A ideia era sobre o levantamento de santidade no nosso meio, para que nós pudéssemos levar essa santidade para o povo. E ela citou aqui que eu me lembro sobre a história de Finéias. E o povo havia se distanciado de Deus, estava seguindo outros ídolos e estava se misturando com mulheres moabitas. Quando Finéias se levanta no meio do arraial e vendo um dos membros daquele povo entrando no arraial com uma mulher moabita, ele pega uma lança e ele mata o homem e a mulher. E a Bíblia diz que naquele momento Deus fez cessar uma praga a partir do zelo daquele homem, Finéias. Deus fez cessar uma praga que já tinha dizimado 50.000 pessoas. 50.000 pessoas já haviam morrido. Quantas pessoas já morreram no nosso meio? Quantas pessoas têm morrido no nosso meio? E quando eu falo isso, eu sei que muitas pessoas ainda estão em dúvida, porque estão pensando que eu estou falando de morte física.
mas eu sei que toda mazela que nós enfrentamos é por culpa da igreja, porque nós temos nos distanciado de Deus. Mas ali um homem se levantou para acabar com aquilo, e acabou, a partir de uma lança. Bastou um homem tomar uma atitude diante de Deus, que aquela praga cessou. Também foi falado sobre a história da arca, ainda no contexto da vida de Samuel, e o povo pega a arca, simbolizando a presença de Deus, e eles levam aquela arca para o meio de uma guerra. E quando a arca chega no meio daquele exército enorme, eles bradaram tão forte porque viram a arca, que o exército filisteu tremeu. Mas o exército filisteu se levantou com mais força ainda e venceu aquela batalha e dizimou os exércitos de Israel. E você me pergunta, onde estava a presença de Deus naquele lugar? A arca estava presente, mas a presença de Deus não estava ali, porque a arca tinha virado um talismã. Muitas vezes nós olhamos para a presença de Deus e nós falamos assim, é um talismã, é algo de que eu preciso. E a gente coloca muitas vezes essa presença em objetos. Mas Deus não quer isso, Deus quer o nosso coração, a nossa entrega. E da mesma forma que o rei Asa foi levantado, naquela época Samuel foi levantado. E Samuel se levantou e a primeira coisa que ele fez foi destruir os postes idólatras e levar aquele povo de volta a um avivamento. E a gente tem visto que os avivamentos não são tão comuns, infelizmente. E eu, durante muito tempo, eu lia a história de Atos e eu falava, por que, Deus, não acontece isso dessa forma agora? Talvez aqui esteja a resposta. Todos nós aqui cremos no avivamento. Todos nós aqui queremos o avivamento. É a partir do avivamento que os nossos pecados são expostos, que nós nos convertemos de verdade. E a igreja passou por aquele avivamento em Pentecostes, mas em Apocalipse, nem 100 anos depois, a gente já vê cartas às igrejas, e a gente vê que as igrejas já estavam caídas, cultuando a ídolos. Poucas igrejas eram aprovadas. E a gente, ainda na história do Novo Testamento, nós vemos que, século após século, nós tivemos avivamentos na Europa, avivamentos nos Estados Unidos. A gente fala muito de Azusa, a gente fala muito do avivamento de Gales. A gente lembra de Wesley, e como que os moravianos foram usados para liberar um avivamento. E a gente sonha com isso, porque durante o avivamento as coisas acontecem, as curas. Como eu gostaria de ver um homem levantando de uma cadeira de roda. Como que eu gostaria de ver as pessoas sendo liberadas de um câncer. Como, Deus, eu quero esse dom de poder discernir espíritos. E uma coisa é certa, apesar de não estar acontecendo isso, o poder de Deus é real. E Ele fará acontecer. Ele vai fazer acontecer, e ainda nessa geração eu creio. E para mim a chave desse avivamento, da sequência que leva a esse avivamento, não está no Novo Testamento. Ele está no Antigo Testamento, por isso que eu citei a história de Asa. E como a história de Asa e de Samuel também, e ainda no Êxodo, com Finéias, existem muitas outras histórias que mostram uma sequência igual
A gente vai falar sobre Davi restaurando, trazendo de volta a arca e restaurando o altar. A gente vai falar sobre Josafá, Joiada, Ezequias, Josias, Zorobabel, Esdras, Neemias, Joel. Todos esses homens seguiram uma mesma receita. Pegam o povo no momento de crise, no momento em que as coisas não estavam bem, porque quando estão bem, infelizmente, a gente esquece do nosso Deus. E aí eu pergunto, quão ruim precisa ainda estar? Quanto precisa piorar a nossa situação para que a gente consiga enxergar e se volte verdadeiramente ao nosso Deus? O avivamento é para os crentes. Eu não estou falando aqui para pessoas não convertidas, pessoas que ainda não aceitaram Jesus como o seu único e suficiente Salvador. A gente usa muito uma figura, e aqui eu tenho a Adriana, tenho o Sérgio, né, que gostam de jardins, plantas, e a gente usa a figura de uma planta. Para florescer, eu preciso cuidar. Eu tenho um jardim, e eu olho, e tenho plantas e plantas, variedades de plantas. Cada uma tem a sua beleza. Cada uma tem o seu lugar naquele jardim que harmoniza de uma forma que a gente acha, que jardim lindo. E existem muitas plantas que não conseguem vingar. Elas ficam murchas, apesar de elas não perderem totalmente a vida, elas estão murchas, secas, elas não conseguem dar flores. E a partir desse momento, nós precisamos enxergar que essa planta precisa ser cuidada, essa planta precisa de um adubo. Eu vou encontrar uma erva daninha que eu preciso tirar dali, porque senão a planta não vai crescer. Eu tenho espinheiros que crescem e, como a própria palavra fala, sufocam. Mas, ao mesmo tempo, eu olho para um jardim e eu vejo, não adianta uma planta só ser viçosa. O jardim vai continuar feio se todas as outras estiverem ressequidas, não estiverem florindo. Então eu chego à conclusão que o avivamento não é para um ou para outro, é para toda a igreja. Quando a gente fala em avivar, e a gente fala assim, vamos buscar o batismo no Espírito Santo, e cada um buscando por si, lembre-se que você não precisa buscar só por você, você precisa buscar pela igreja. Porque um avivamento de uma planta só não é avivamento. É bom, é importante, mas não é suficiente, porque o avivamento ele começa na igreja e ele termina na comunidade. Sabe, acho que muitos de vocês gostam de ir ao Maracanã. O que tem de tão especial? Porque eu não ligo tanto para futebol. E eu fico ali na televisão, olho, acho, poxa, eu estou vendo até mais de perto, né? Os lances tem replay. Mas quem já esteve na arquibancada de uma torcida com 60 mil pessoas gritando, aqueles, aí eu vou deixar vocês falarem do seu problema, estragar a pregação, vocês podem falar, cada um fala seu time. E aquela arquibancada tremendo, e as pessoas pulando, é um uníssono, sabe, é uma união em cima de um propósito. Você imagina o povo de Deus gritando, que não é 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas, 10 milhões de pessoas, em uníssono gritando, Jesus é o Senhor,
Jesus é o Senhor. O Espírito de Deus está aqui. Quem pode contra isso? Demônios caindo. Quem pode contra isso? O avivamento é para a igreja. Se um só chegar lá, de nada adianta. E dentro das providências que eu citei aqui, a primeira delas é a destruição dos altares idólatras e restauração do altar de Deus. Na verdade, são duas, mas ocorrem simultaneamente. A destruição de altares idólatras, ela pressupõe arrependimento, porque eu só vou conseguir destruir um ídolo na minha vida a hora que eu enxergar ele. Eu só consigo enxergar esse ídolo a partir do momento que eu me arrependo, que eu enxergo. Eu me arrependo, enxergo e destruo. E sobre essa questão da idolatria, talvez eu vou dar maior ênfase nessa manhã. Em Êxodo 20, de 3 a 5, Deus diz assim: não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que existe lá em cima, nos céus ou embaixo da terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porquanto eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam. Esse texto, ele fala sobre uma lei, sobre os 10 mandamentos. Esse é o primeiro mandamento. E Deus está falando com o povo no meio de um deserto. Ele está falando com um povo que acabaram de sair do Egito. E um povo que, depois de muito já sendo estabelecido na terra prometida, diante de um rei, continuava desobedecendo a esse mandamento. E aí você fala, mas como esse povo passou pelo deserto? Foram as 10 pragas do Egito, o povo passou pelo deserto comendo maná durante 40 anos. Deus deu vitória para eles entrarem na terra prometida. Chegando lá na terra prometida, Deus deu outras vitórias, Deus ensinou mais e mais. E agora esse povo, nesse momento, ainda continua levantando altares a deuses estranhos. Mas eu posso dizer para vocês que esse povo não percebia isso, sabia? Talvez como nós aqui. Você imagina o povo como o quê? Como um povo que tinha abandonado Deus e só louvava outros deuses? Não, esse povo era um povo politeísta, eles tinham se tornado um povo politeísta, um povo que pronunciava o nome de Yahvé, que guardava o sábado, mas que também tinha uma outra fezinha, que depositava sua esperança em outros deuses também, porque eram coisas mais específicas. E talvez quanto mais a gente se afasta de Deus, mais a gente esquece dele, mais o nosso coração produz ídolos. Eu lembro daquele episódio que teve ainda no deserto, e Moisés sobe ao monte, 40 dias são suficientes para aquele povo dizer assim: faz-nos uma imagem, para que possamos adorar a Deus. E dali sai um bezerro de ouro, e aquelas pessoas acham que estão adorando a Deus, e eles estão adorando a algo que podia saciar-lhes o estômago, porque o que eles queriam mesmo não era Deus, era a comodidade de suas vidas. E isso vem desde a época do Éden,
quando o homem que vivia uma completa relação, uma relação íntegra de dependência com Deus, ele resolve pecar e ele para de enxergar o Deus como a única fonte de vida. E hoje nós precisamos retomar isso, que Deus é a única fonte de vida sobre tudo o que fazemos, sobre tudo o que empreendemos. Nós vivemos em meio a uma cultura hedonista, em que a busca do prazer é o principal, e muitas vezes nós não estamos acreditando nesse Deus, nós não estamos mais acreditando na igreja, e o que a gente faz? A gente quer cada um puxar para si, eu quero, o meu prazer está garantido, e quando eu faço isso, eu levanto um Deus para mim, porque existe uma questão conceitual na idolatria. Os ídolos são criados pela nossa imaginação, e são criados para atender os nossos anseios. Então, o maior ídolo sempre somos nós mesmos. E eu transformo o meu Deus num ídolo, se eu tiver como eu mesmo no centro da minha vontade. Não eu no centro da vontade de Deus, mas Deus no centro da nossa vontade. É isso que nós queremos transformar, e transformamos inevitavelmente quando nós começamos a olhar para nós. E dentro dessa cultura hedonista, nós acabamos misturando todas as coisas, porque a idolatria, ela é um pecado, mas é um pecado tão basilar que ela envolve outros pecados. Quando eu falo em idolatria, a gente tem que desmistificar a figura de um ídolo feito de imagem. A gente fala tanto dos católicos, e a gente fala, caramba, os caras são idólatras, olha lá, eles cultuam. Mas você pode ver, quando eles estão ajoelhados diante do santo deles, eles estão pedindo coisas para eles. E muitas vezes nós não estamos enxergando que a idolatria, ela na verdade não é um conceito baseado num ídolo apenas, numa visão que nós temos de um ídolo feito de barro, um ídolo feito de metal, uma figura humana, uma figura de um ser criado aí a partir da imaginação demoníaca que é colocada sobre nós. Mas o ídolo principal e mais sutil é aquele que se levanta na nossa vida para nos controlar, e a quem nós entregamos muito mais do que temos entregado a Deus. Nós buscamos fama. Hoje, com o advento da mídia social, que a gente mais gosta lá das curtidas, né? Quando nós estamos publicando alguma coisa ali, ou uma foto, a quem a gente quer agradar? Que mensagem nós estamos veiculando? Para quê? Qual o propósito disso? Os nossos filhos, a nossa carreira, os nossos bens, a nossa posição social, um relacionamento romântico, conforto, beleza, conhecimento, política. A política como uma realização pessoal, uma alternativa ao que Deus não realizou na nossa vida, e até o sucesso no ministério cristão. Todas essas coisas muitas vezes são colocadas como ídolos, e nós temos o nosso coração como uma fábrica de ídolos. Nós fabricamos ídolos dia após dia, e somos, infelizmente, escravizados por eles. Eu conto para vocês a história de duas mães.
Uma mulher tinha muita dificuldade de ter filho. E lutou com isso durante muito tempo, pediu a Deus. E Deus deu um filho a ela. E aquele filho era tudo na vida dela. Ela cercava o filho de tal maneira, colocou ele numa redoma de vidro, não deixava ele viver, não deixava ele passar pelos perigos, não deixava ele crescer. E o que eu posso dizer? Ele foi um fracasso. Ele foi uma pessoa, uma criança que cresceu e se tornou um homem fracassado, um homem vazio, um homem que não tinha experimentado as coisas da vida e não tinha sido deixado. E aquela mulher, ela colocou todos os medos dela naquilo que ela tinha pedido para Deus, e Deus tinha dado. E ela não voltou com essa criança para Deus, mas ela tomou para ela. E ela fez daquela criança um ídolo. E uma outra mulher, chamada Ana, que nós encontramos na Bíblia, e ela chora aos pés do Senhor. E ela fala: o que aconteceu, Senhor? Que o Senhor não me deu um filho. E Deus dá um filho a ela, e sabe o que ela faz? Ela, após o desmame, leva o garoto lá para ele crescer aos pés do Senhor, e ela entrega totalmente esse menino a Deus. E esse menino é um juiz de Israel quando cresce, um sacerdote do Deus Altíssimo, um homem que a Bíblia diz que Deus não deixou que nenhuma das palavras dele caísse por terra. Existe a crise da meia-idade, né? Talvez eu possa falar isso com vocês da propriedade, porque eu já passei por isso. E a gente, em determinado momento da vida, a gente fala: poxa, eu acho que eu já realizei tudo que eu tinha para realizar, será que tem mais alguma coisa? E a gente, eu fiquei frustrado, porque o meu sonho sempre foi realizar isso ou aquilo, empreender, eu queria ser um empresário, e eu não consegui, fali com 3 negócios e desisti. Ou eu queria ser um jogador de futebol, e a minha habilidade não foi suficiente, treinei, mas também não fui encaminhado, e não dei certo, tive que arrumar outra coisa. E a gente pega os nossos filhos dentro dessas frustrações todas, e a gente fala: agora vai. E, na verdade, nós estamos fazendo mais ou menos como aquela primeira mulher, porque a gente pega os nossos filhos e tenta jogar para ele atender às nossas frustrações. E a gente se engana, muitas vezes a gente ergue o nosso filho como troféu, como se fosse a realização daquilo que nós não conseguimos por nós mesmos, mas Deus está chamando, você ainda tem vida. Deus está te dizendo que Ele não desistiu de você, e que existem rios de água viva para fluir de dentro de você, basta você se entregar a Ele. Os ídolos, se nós deixarmos, eles nos escravizarão. E eles pegam, a nossa escravidão é emocional, né? Eu tenho uma questão que, durante muito tempo da minha vida, eu reconheço que eu passei por isso, e talvez até hoje passe, mas em nome de Jesus, eu estou sendo liberto disso, que é a aceitação. A gente busca muito aceitação. E no inglês, né, na cultura dos Estados Unidos, já tem um termo que fala sobre people pleasing. People pleasing, você quer agradar as pessoas, quer fazer com que as pessoas se agradem da sua presença. E, na verdade, por trás disso existe algo, um ídolo.
que serve a você mesmo, porque você não quer apenas fazer o bem para as pessoas, mas você quer ser aceito. E muitas vezes a gente vai se deparar com momentos em que eu hoje até falo muito isso para o meu filho, a gente vai precisar não ser aceito, porque disso vai depender a nossa palavra, o empenho da nossa palavra, e o empenho da nossa palavra não é a nossa palavra que nós precisamos defender, mas aquilo que Deus quer realizar, e muitas vezes você vai ter que ser contrário ao que as pessoas dizem para você dizer, você está errado. Quando eu me preocupo em agradar as pessoas, eu acabo ficando no meio do caminho, e eu não consigo transmitir a mensagem de Deus que Ele quer transmitir através de mim, porque existe um ídolo no meio disso. E eu, na maioria das vezes, eu prefiro me calar e agradar as pessoas, porque aquelas pessoas são que eu espero que vão me dar o retorno, mas não tem retorno a partir disso. E eu me vejo escravizado pelas pessoas a quem eu quero agradar. Da mesma forma, quando a gente busca o dinheiro, e talvez o dinheiro seja o maior dos ídolos que foram colocados na Bíblia, porque Jesus citou tantas vezes o dinheiro como agente controlador sobre as nossas vidas, que nós não podemos deixar de dar uma atenção especial a isso. E quando nós buscamos o dinheiro, nós somos controlados pelo dinheiro. Os nossos empregos, muitas vezes, eles nos controlam, mas porque a gente acha que tem uma necessidade financeira a partir deles. E eu não estou falando para vocês assim, larguem seus empregos, não. Mas que vocês enxerguem nos seus empregos uma fonte de vocês veicularem a palavra do Senhor, de vocês realizarem aquilo que Deus tem para realizar através de vocês. Um médico, como que um médico pode realizar coisas? Eu vejo a Valentina ali se formando em medicina, e ela já deve pensar isso, como que eu posso agradar a Deus a partir da minha profissão? Levando a palavra dEle, fazendo o que Ele quer que você faça, dando testemunho na tua área. Deus quer que nós sejamos agentes no meio dessa sociedade tão perdida. A gente diz que hoje as universidades estão perdidas, e as universidades estão perdidas porque faltam agentes cristãos lá dentro. Nós estamos lá falando, qualquer roda que eu encontro com as pessoas, eu tenho muitas rodas de cristãos, amigos, e a gente está sempre conversando, mas esse mundo está muito difícil, né? As pessoas cada vez mais homossexuais, cada vez mais famílias destruídas, e a gente fala isso, se tirando no meio disso, como se a gente não tivesse parte. Mas os nossos filhos já estão no meio disso, muitas vezes nós nem sabemos. Nós não estamos cuidando dos nossos filhos e entregando a eles a Deus da forma que deveria, porque o nosso tempo é todo para nós. Existem sacrifícios, assim como foram feitos para Moloque. Hoje se fazem sacrifícios para Moloque de outra forma, sabe como? Você não tem mais tempo para o seu filho. O seu tempo está dedicado à sua profissão, às suas realizações, aos seus sonhos, e você está vendo seu filho crescendo totalmente desviado, e você não olha mais para isso, porque você não quer intervir na vida do seu filho, mas você ainda é autoridade sobre a vida dele, e Deus vai cobrar isso de você. E nós estamos sacrificando os nossos filhos a Moloque, mais uma vez, porque nós estamos sendo idólatras. Deus nos sustentou, o povo no deserto durante 40 anos,
E não era só o maná, não, era uma coluna de fogo de noite, era uma nuvem de manhã. Eles entram na terra prometida, a primeira coisa que acontece é: acabou. Agora você já tem condição. Mas quando não tiver condição, pode ter certeza que Deus vai abrir esse caminho para você. Mas você tem que dar o primeiro passo, você tem que ter fé e enxergar: Senhor, o Senhor é o único Deus na minha vida. A minha confiança não está em outros deuses, a minha confiança não está em ninguém. A minha confiança não está naquele dinheiro que eu tenho guardado, porque eu penso que aquele dinheiro é que vai me garantir na hora do sufoco. O Senhor tem muito mais. O Senhor é dono de tudo. Aliás, Ele é dono daquilo que você tem. E foi Ele que te deu. Eu reconheço que foi Deus que me deu, eu sei disso. Mas se você reconhece, por que você não retribui a Ele? Por que você ainda toma o que é dele? Por que você ainda se distancia dele? E aí nós chegamos à segunda e consequente atitude a partir disso: a restauração do altar de Deus. Nós precisamos restaurar esse altar de Deus na nossa vida, quando a gente enxerga que Deus é o suficiente, que as nossas relações não dependem de outras pessoas, é Ele que estabelece a nossa relação, é Ele que cuida de nós, é Ele que nos dirige. Nós precisamos, primeiro, quebrar os ídolos e, logo em sequência, restaurar o altar de Deus, porque se nós não restaurarmos o altar de Deus, sabe o que acontece? O nosso coração continua sendo uma fábrica de ídolos, e a gente vai voltar a fabricar ídolos. A Bíblia usa três metáforas para descrever a nossa relação com Deus. A primeira metáfora é a metáfora conjugal, com Deus como nosso cônjuge. A segunda metáfora é uma metáfora religiosa, Deus como nosso provedor, salvador e realizador. E a terceira metáfora, uma metáfora política, Deus como um relacionamento suficiente de aliança. E toda vez que Deus nos lembra que que Ele é ciumento, que nós devemos a Ele uma fidelidade, Ele trata o povo infiel como amante, como prostituto, como adúltero. Eu descobri uma história em Ezequiel 23. Eu nem sabia que na Bíblia podia ter termo assim. Caramba, como que o profeta usou isso? Ezequiel era um homem que foi exilado, contemporâneo de Daniel, e ele chega lá na Babilônia, e ele é enviado não para o palácio, mas ele é enviado junto com 10.000 pessoas, e ele chega após 5 anos, ele é levantado como profeta naquela região. E o livro dele, a primeira parte, mostra como que o povo tinha se afastado de Deus, e Deus estava levantando ele para mostrar o porquê deles estarem ali naquela situação. Uma situação de exílio, uma situação de pobreza, de dominação, de escravidão. E ele chega naquele lugar e ele fala a história de 2 prostitutas egípcias, Oalá e Olibá. E essas prostitutas eram Samaria e Jerusalém.
E eu vou deixar vocês com essa curiosidade, depois vocês cheguem em casa e leiam esse capítulo, que é um capítulo longo, eu gostaria até de ter trazido aqui, é impactante. Será que nós, hoje, somos adúlteros? Porque Deus quer um só, Ele quer ser adorado como um só. Nós não somos mais uma sociedade politeísta, nós somos uma sociedade monoteísta. Tá difícil hoje. Obrigado, gente. Obrigado. Mas Deus nos chama como nação para sermos um só, nesse pensamento. E nós só podemos ser um só se estivermos juntos a Ele. Após esse momento de restauração de altar a Deus, nós precisamos oferecer o nosso sacrifício. E a Bíblia fala de sacrifícios e sacrifícios, e eu confesso, às vezes a gente fica meio confuso, o que é o sacrifício hoje? Porque o sacrifício antigamente era você levar lá o seu boi como oferta pelo pecado, né? Aí hoje a gente tem outros tipos de sacrifício. Jesus se sacrificou por nós. E o Evangelho é muito simples. Jesus carregou as nossas dores, as nossas culpas, as nossas aflições. O nosso pecado Ele carregou naquela cruz. E basta olharmos para ela e enxergarmos a obra de Jesus e nos entregarmos a Ele. Então nós reconhecemos que hoje o sacrifício é muito mais no sentido de entrega. Porque eu posso falar para vocês que eu amo a Jesus, eu reconheço o sacrifício dele na cruz, mas se eu não me entregar, eu estou falando apenas com a minha boca, mas não com o meu coração. E em Romanos 12:1 diz assim: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. Em outras versões, é o vosso culto racional. Em Salmos 50, 7, 14, Deus diz: escuta, meu povo, eu vou falar, vou testemunhar contra ti, Israel, eu sou Deus, teu Deus. Não te repreendo pela falta de sacrifícios, nem pelos holocaustos, pois trazes as tuas oferendas dia após dia. Contudo, não tenho necessidade de nenhum novilho dos teus estábulos, nem de bodes dos teus apriscos, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves das montanhas e os répteis do campo me pertencem. Se eu tivesse fome, não o diria a ti, pois a mim pertence o mundo e tudo o que ele tem. Por acaso comerei carne de touros e beberei sangue de bodes? Como sacrifício oferece a Deus a tua ação de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Muitas vezes a gente está achando que está fazendo filantropia com Deus, mas Ele não precisa de nada. Ele não precisa do teu dinheiro. Ele não precisa daquilo que te sobra. Jesus diz: aquele que me ama, obedece aos meus mandamentos. É entrega. É entrega, gente. E nós precisamos nos forçar a isso, nós precisamos pedir a Deus que Ele nos dê isso, porque a gente está entregando apenas o dedinho mindinho, é o que menos faz falta.
E eu não falo sobre igreja, não. Vamos ampliar a visão, vamos sair do quadrado, vamos além. Vamos buscar coisas novas. Deus quer a tua vida. E Ele tem algo a oferecer de volta. Vocês não precisam se preocupar com isso. O final do caminho é o avivamento. E o avivamento é bom. Podem confiar que é muito mais do que vocês estão angariando com aquilo que vocês acham que tem sucesso na sua vida. E por fim, eles se reuniram. E eu pesquisei todos os textos do Antigo Testamento. Em todos eles, era a mesma sequência: crise, arrependimento, destruição de altares idólatras, reerguiam o altar do Senhor, se reuniam, e aí é esse item, se reuniam em assembleia solene. A assembleia solene era um arrependimento coletivo. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Eu convido quem quiser vir aqui fazer esse arrependimento coletivo em assembleia solene. Nós estaremos aqui orando agora e terminando essa pregação, que é mais uma conclamação. A destruição dos nossos altares. Se você tem dificuldade ainda com isso, a Bíblia diz que eles buscaram a Deus com a mais sincera disposição de alma. Se nós estamos vindo aqui para a igreja, ou até no nosso quarto, nós estamos levantando as nossas mãos para o Senhor, e Deus não está mudando a nossa vida. Deus não está nos confrontando. Nós não estamos sentindo a presença de Deus. É porque talvez nós estejamos enxergando Deus como um ídolo. E Deus não está para realizar as nossas vontades. Nós estamos para realizar a vontade dEle. Convido vocês a virem aqui à frente. E eu vou orar por quem quiser. Vamos destruir os nossos altares, vamos entregar nas mãos de Deus aquilo que talvez esteja nos impedindo de alcançar esse avivamento na nossa vida. Diga ao Senhor: eu quero paz, eu quero que o dinheiro não me controle mais, eu quero viver uma vida de liberdade, eu quero viver uma vida em que a segurança está no Senhor. Eu quero entregar verdadeiramente os meus filhos a Ti, Senhor. Que essa aceitação que eu busque seja apenas do Senhor. Eu não quero aceitação de pessoas, eu quero apenas dedicar a minha vida ao Senhor, a Ti, Senhor. Meu Deus, Tu és suficiente. Não há relação que eu possa ter que sobreponha a tua. Eu quero que o meu tempo seja dedicado, mas eu não quero deixar de ter prazer com isso. Eu sei que o Senhor tem um prazer para dar, me aviva, restaura, Senhor. Me tira desse estado de sequidão. Senhor, me tira desse estado de sequidão, Deus. Pai,
Tira as ervas daninhas em volta de mim, Senhor. Elas estão absorvendo o meu alimento. Ó, Pai, eu não quero mais, Senhor, eu não quero mais. Pai, propaga a Tua paz, Senhor, me dá essa força. Eu sei que eu não tenho condição ainda, mas, Senhor, faz aqui, Senhor, o que o Senhor tem para fazer, Deus. Nós cremos nessa vida, Pai. Nós não nos esquecemos do Senhor. O Senhor é o nosso único Deus, Pai. Não há nenhum outro que se iguale a Ti. Move no nosso meio, Deus. Restaura altares, Pai, a Ti. Destrói altares a ídolos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Essa palavra. Sim, Deus. Coloca a Tua confiança, Senhor. Coloca a Tua confiança em Deus. Ele tem algo novo para você. Você pensa que tem trilhado a tua vida, Senhor, e você tem controlado. Mas Ele está à frente de tudo. Descansa apenas, descansa.